Nathalie, sejam bem-vindos a mais um Fanatic. E mais uma temporada de Scandal acabou. Puxa vida, que ano foi esse? Eu fiquei bem contente com essa temporada, fiquei bem feliz, tava muito empolgada com a história. Eu acho que teve um ritmo muito bacana. Eu fiquei bem triste na hora que eu percebi que a temporada já ia acabar. E mais triste ainda quando foi anunciado que a próxima temporada vai ser a última. Mas é aquela coisa, né? A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu prefiro muito mais que a série acabe num ponto alto, que eu acredito que vai acontecer com Scandal depois dessa sexta temporada, do que a série se desgastar e ficar ruim e ter que cancelar porque simplesmente não dá mais. Eu acho muito legal que a Shonda teve essa oportunidade de escolher terminar a história do jeito que ela quiser. Mas por hoje a gente vai comentar aqui por cima alguns dos pontos altos dessa sexta temporada, principalmente o finale, que teve algumas revelações bombásticas. Bom, como eu já disse, eu fiquei bem contente com essa temporada. Isso é bem legal porque eu tinha expectativas um tanto quanto altas e eu acho que acabou que elas foram cumpridas. A gente terminou a temporada passada com um gancho para a corrida presidencial dos Estados Unidos, né? E então eu acreditava que a gente ia ver esse processo até a eleição na sexta temporada. E a gente meio que viu isso, só que de uma outra forma. O que eu acreditava que ia acontecer é que a gente ia ver essa disputa aí entre o Frank Vargas e a Mellie. Mas no primeiro episódio a gente já recebe a informação do resultado da eleição. A Mellie infelizmente não ganhou, o Frank foi eleito presidente, mas ele foi assassinado. A morte do Frank pra mim foi algo bem chocante, porque ele realmente era a pessoa correta e que ia ser um bom líder e que representava uma mudança gigantesca e tal. Não que a Mellie não represente também uma mudança, ela seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, mas o Frank realmente tinha aquele coração puro e tal, então ver a morte dele foi algo muito triste. Mas a gente tá em Scandal, né, e nem sempre os bons e os justos vencem, então aconteceu. E esse é o ponto que vai desencadear toda a temporada. Então meio que de certa forma a gente continua focado na corrida presidencial, só que com uma outra perspectiva, já que tem que eleger um novo presidente de uma outra forma, já que o Frank foi assassinado. Um ponto que eu achei muito interessante e importante nessa temporada foram os episódios de diversas perspectivas. A gente acabou revisitando e revendo várias cenas, principalmente a noite ali do assassinato do Frank, e aí a gente foi encaixando as peças desse grande quebra-cabeça aí, que não era simplesmente alguém atirou no Frank, tinha muitas coisas que foram envolvidas ali nesse dia. Então a gente teve, não necessariamente nessa ordem, porque eu não lembro exatamente a ordem, mas a gente teve um episódio do ponto de vista do Cyrus, que era o principal suspeito pela morte do Frank, segundo algumas pesquisas e investigações da Olivia e o pessoal da UPA. Ele, inclusive, é preso por isso, mas a gente descobre, pelo ponto de vista dele, que ele não estava envolvido no assassinato do Frank, mas ele meio que pensou nisso com o relacionamento dele lá com o Tom sempre achando ele um deus grego incrível e tal. Então foi interessante de ver esse lado do Cyrus, que apesar dele realmente acreditar no Frank, essa ganânciazinha dele ainda tava lá dentro. A gente teve também um episódio focado no Jake e no relacionamento super conturbado dele com a nova esposa troféu dele, que por sinal sumiu ao longo da temporada, eu não lembro o que aconteceu com ela. Houve momentos que eu pensei que ele tivesse envolvido no assassinato do Frank, e de certa forma ele meio que estava, por conta do pai da Olivia e tal, mas ele reverteu a situação e ele estava, na verdade, protegendo uma fonte muito importante nesse caso. Infelizmente, os esforços do Jake foram por água abaixo, porque, uma surpresa aí, a Abby estava envolvida nesse rolê todo também. A Abby estava envolvida já que os dois vilões dessa temporada, digamos assim, que era aquele casal fantasma, né, que ninguém sabe quem é exatamente, mas que a gente teve os nomes aí de Pius e Samantha, eles meio que conseguiram, né, encantar ali a Abby, puxando mais pro lado ambicioso dela, e colocaram ela nesse rolê todo, que acabou se tornando uma situação muito maior do que ela imaginava e que ela não queria fazer parte, mas já era tarde demais, ela já estava envolvida demais. A cena dela no hospital, tendo que tirar uma das balas de dentro do corpo do Frank, foi uma das coisas mais fortes, eu acho, dessa série inteira. Foi, assim, absurdo. E eu acho que a atriz, a Darby, ela mandou super bem. Eu tava com saudade de mais Abby. E eu fiquei um pouco triste de que fosse dessa forma, mas ela mandou muito, muito bem. E esse envolvimento da Abby acabou causando um ferimento gravíssimo no Huck. Ela foi tentar ajudar o Cyrus, né, porque ela sabia que não tinha sido o Cyrus que tinha matado o Frank, e aí acabou que o tiro meio que saiu pela culatra, então ela salvou o Cyrus, mas prejudicou o Huck. Ele também teve um episódio focado nele, que ele ficou preso num porta-malas de um carro dado como morto, né?
né? E acabou que ele consegue sair dessa situação. Inclusive foi uma das cenas que eu achei mais bonitas dessa temporada, né? Porque ele tá ali preso no carro, só que ele meio que tem uma alucinação, digamos assim, do pessoal ali da OPA, né? Olivia, a Queen, ajudando ele, dando dicas pra ele. Não, você pode fazer isso, 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 você tem tanto tempo pra respirar e tal. E eu achei muito interessante como montaram essa cena, porque poderia só ser simplesmente ele ali no carro, mas não, fizeram essa brincadeira que eu achei muito bacana. E eu fiquei muito aliviada que o Huck ficou bem, porque teve uma pausa, digamos assim, né? Entre o momento em que a gente descobre que ele levou um tiro e o episódio dele, teve o 100º episódio aí no meio, né? Foi um episódio especial em que a gente viu o que aconteceria se a Olivia tivesse dito que não lá quando o Fitz estava concorrendo à presidência e se eles não tivessem manipulado a eleição. Foi um episódio muito legal, muito divertido, mas eu tava agoniada pra saber o que ia acontecer com o Huck. Então foi meio que tipo, ai gente, vamos logo pro próximo. Mas foi um episódio muito legal, muito especial. A gente acabou revendo várias pessoas aí que não estão mais na série. Bom, e é claro, a gente teve o episódio do pai da Olivia, que foi ele, né, que atirou no Frank, mas diferente do que a gente imagina, ele não fez isso por motivos próprios, ele tava também sendo manipulado, controlado por esse casal fantasma aí que tava controlando a Abby também. E mais uma vez, assim, o elenco de Scandal, de uma forma geral, é sensacional, mas o Joe Morton, ele é incrível e eu achei muito bacana que a gente viu nessa temporada mais nuances, né? Não foi só o Command, né, o cara fortão e que tem controle de tudo, a gente viu um lado mais sensível dele e que sofreu, né, com perdas e tal, sofreu de ter que atirar no Frank, porque ele sabia que o Frank era realmente uma pessoa boa. A gente sabe que o pai da Olivia, ele se preocupa muito, né, com a república, com o país, então doeu muito nele ter que fazer isso, então foi uma ótima temporada pro Joe Morton. Bom, com todas as peças encaixadas, a gente sabendo ali o que aconteceu de fato em relação à morte do Frank, a gente descobre que o Pius e a Samantha queriam que a Mellie ganhasse para que eles tivessem um controle da Casa Branca. E aí começa essa corrida, né, do pessoal para tentar tirar a Mellie e, consequentemente, né, os Estados Unidos inteiro dessa situação do controle dessas duas pessoas. Como que eles conseguem isso? Eles colocam a Luna Vargas, a ex-esposa do Frank, como vice-presidente, porque o Pius e a Samantha queriam que o Pius fosse o vice-presidente da Mellie, então eles conseguem tirar ele disso e depois eles derrotam, né, o Pius e a Samantha, conseguem matar os dois e tirar eles dois do controle. Com isso, a Mellie finalmente se sente livre pra, de fato, atuar, né, como a presidente eleita. E, consequentemente, a Olivia também passa a trabalhar, né, para a presidente eleita, o que leva a Queen como nova responsável da OPA. E foi uma das cenas mais fofas, assim, dessa temporada. A Queen realmente se importa muito com essa empresa e ela realmente superou todo mundo, sabe? Ela aprendeu com a Olivia, ela aprendeu com o Huck, ela aprendeu com o Charlie e ela se tornou essa pessoa incrível que realmente é perfeita pra tomar conta da OPA. Então eu estou bem feliz e muito empolgada pra saber como que vai ser essa nova fase da Queen. E aí a gente pensa, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo resolvido. O pai da Olivia falou, quer saber, ó, partiu, acabou aqui, eu vou pra um lugar tranquilo, em paz. Mas ele não consegue isso, porque paralelamente o Jake tava investigando, né, tentando descobrir a real origem da tal da Samantha, né, a pedido do David, que se relacionou com ela e queria saber quem ela era de verdade. E no que ele foi cavucar essa situação, ele descobriu que a mãe da Olivia estava envolvida com o Pius e a Samantha. O que nos leva ao finale. Bom, ao invés de comentar ponto por ponto do finale, eu vou aqui já meio que dar os encerramentos dos personagens ao longo dessa temporada, né? Começando pela Abby, que, como eu falei, era uma pessoa que eu tava sentindo bastante falta, e ela teve uma jornada muito penosa, né, nessa temporada. Ela meio que conquistou tudo que ela sempre quis, né, de estar ali trabalhando na Casa Branca, só que acabou se envolvendo com essa galera que ela pensou que poderia ter mais, né, conquistar mais, e saiu tudo errado. Então essa jornada da Abby foi muito interessante de ver e eu fiquei muito feliz dela ter tentado se redimir no final, principalmente em relação a Queen, que é outro ponto que foi muito bonito do finale, né? A Queen contou que ela tá grávida, com certeza ela ficou assustadíssima, porque todo mundo ali vive uma vida muito diferente, né, e muito anormal, digamos assim. Então eu super entendi o lado da Queen de ficar com medo de colocar uma criança no mundo estando nesse contexto, né. E aí a Abby
super se colocou ali à disposição, com realmente um braço direito da Queen, e a gente vai ver a Abby de volta na OPA na próxima temporada, junto com a Queen. Então meio que trocou, né? Era Olivia e Abby, e aí ficou Olivia e Queen, e agora vai ser Queen e Abby. E eu acho que foi um momento ali de irmandade muito bonito, eu fiquei muito feliz com essa cena. Eu acho que vai ser muito fofo essa questão da Queen tá grávida, porque eu acredito que a próxima temporada talvez dê algum salto no tempo, né? Quando for começar, pode ser que a Queen já esteja pra ter o bebê, ou já tenha tido o bebê, e eu acho que essa criança vai ser tipo o grande mascote da OPA, porque a gente viu que o Charlie ficou muito feliz e tal, e eu acho que vai ser aquela criança que tem 1 milhão de pais e mães e tios, sabe? Então eu acho que essa criança pode trazer um lado mais light, assim, na temporada, ou não, ou pode ser tudo ao contrário. E aí, falando do Huck, eu fiquei muito preocupada depois da situação que aconteceu com ele, né, que ele foi enganado, né, pela aquela garota que eu já esqueci o nome, namoradinha, né, dele dessa temporada, que acabou se tornando meio que uma espiã ali, que tava trabalhando pro Pius e pra Samantha. E eu fiquei com medo dele se tornar uma pessoa amargurada e que não ia confiar em ninguém e tal. Mas eu acho que o Huck, ele evoluiu tanto, e o apoio do pessoal ali com ele, né, a Queen, a Olivia, o próprio Charlie, eu acho que isso deixou ele em paz com isso, tanto que não é nem mencionado isso depois do acidente com ele. E eu fico muito contente porque eu acho que o Huck, ele já passou por tanta coisa, sabe? Eu não quero voltar a ver ele nesse lugar tão sombrio, né, que ele pode chegar, que a gente sabe que ele pode chegar. Indo agora pro ponto meio que central, né, que era Mellie, presidência. A Mellie foi uma pessoa que... Ela é uma pessoa que sempre me surpreende muito em Scandal, porque ela é uma das pessoas que a gente vê realmente esses dois lados, né, o lado bom e o lado ruim caminhando, as ambições e os sonhos dela, de fazer tudo pra conquistar o que ela quer e tal. E eu acho que nessa temporada foi muito bacana o fato de que não só ela tinha esse sonho de ser a presidente, como também ela reconhecia o fato do que isso representa para a sociedade como um todo, né? Uma mulher presidente dos Estados Unidos. E a própria atriz falou que foi muito importante essa cena existir para que as pessoas, né, os americanos, vejam como que seria, né, uma mulher ali naquela posição, fazendo juramento e tal, e ainda mais no momento que o país tá passando com o Trump, tudo isso acaba se tornando muito mais importante, né, não é só algo que tá acontecendo numa série, mas isso é uma representatividade para as pessoas que estão assistindo. Eu acho que vai ser muito interessante ver a Mellie no poder, principalmente considerando como a Olivia tá, né? Eu acho que a Olivia, ela diz que tá ali pra proteger e ajudar a Mellie, mas na verdade a Olivia, ela gosta de ter o poder. E eu acho que pode, talvez, acontecer alguma briga ali por poder, né, entre as duas, mas eu espero que isso não aconteça, porque eu gosto muito de como o relacionamento das duas evoluiu e de que elas se tornaram realmente amigas, parceiras, companheiras. Então eu quero torcer muito que, apesar de toda essa sede de poder da Olivia, não prejudique o relacionamento dela com a Mellie. E a grande revelação dessa temporada foi que, na verdade, a mente por trás de todos os problemas era a Luna Vargas, o lobo ali na pele de cordeiro, né? Eu já tinha me tocado que era a Luna que estava envolvida no momento da cena da mãe da Olivia. Ela tava tentando atirar e, na verdade, ela tava atirando na pessoa que tinha contratado ela. Não era ela que tava por trás de nada, mas sim tinha alguém pagando ela pra assassinar a Mellie. E aí a gente entende, né? Ela explica ali pra Olivia que ela não queria ficar na posição ali de primeira dama e tal. E ela até menciona a Jack Kennedy, como que seria, né, se a Jack Kennedy, depois que o marido foi assassinado, se ela tivesse ido pra Casa Branca e tal, o que ela poderia fazer. Então foi uma cena muito forte, assim, a gente vê que a Luna criou essa ambição e que na cabeça dela, na verdade, ela estava tentando levar os ideais do marido dela pra frente, mas, cara, você matou seu marido. Só teve um ponto que eu fiquei um pouco confusa. Por quê? Pius e Samantha disseram que estavam ali tendo o controle da Mellie pra que eles tivessem controle da Casa Branca, mas era a Luna que tava por trás porque ela queria, na verdade, ser vice-presidente, mas o Pius era pra ser vice-presidente. Então eu não entendi direito esses dois pontos, essas duas histórias aí entre a Luna querer ter o poder e o Pius e a Samantha dizendo que eles queriam ter o poder da Casa Branca. Eu não entendi direito como que isso ia acontecer, mas fez todo sentido a Luna tá por trás de tudo e foi muito impactante pra mim, muito impactante
a Olivia fazer ela se matar. A questão das pílulas é um negócio tão frio, ao meu ver, né? Não é que nem, por exemplo, quando a louca da Samantha matou a Elizabeth. Sangue pra todo lado. Foi uma coisa tão limpa, tão clínica, que isso me assustou muito em relação à Olivia. O que nos leva ao próximo tópico, que é dessa transformação da Olivia, né? Ela agora tem o poder do mundo nas mãos dela. Ela é ali a chefe de estado, né, dos Estados Unidos, e ela resolveu resolveu não, né, por conta de uma ideia do próprio pai dela, né, de recriar a B613, ela consegue fazer com que isso se torne realidade, só que ao invés de pai dela ou Fitz ter o controle, ela tem o controle. E justamente era o que o pai dela não queria, né, que ela tivesse controle de absolutamente tudo, que teria que ter uma pessoa checando a Olivia, e agora não, ela tem o controle de tudo. E ela está muito confortável e feliz com isso, sabe? Então, toda essa transformação para um lado negro da força da Olivia me deixou muito chocada e com medo, né? Porque a gente sempre quer pensar que a Olivia, na verdade, é uma boa pessoa e que ela vai sempre fazer o bem e tal, mas ela tem essa sementinha dentro dela. Eu não sei o que isso pode apresentar para a próxima temporada, né? Ao longo dessa temporada a gente também teve um retorno aí, né, de Olivia e Fitz como casal. Sinceramente, não estava me importando com a vida amorosa da Olivia, mas eu gostei deles meio que terem voltado, mas eu tenho certeza absoluta que o Fitz vai ficar muito chateado com ela quando eu descobrir que ela colocou a B613 pra funcionar e que ela tem esse controle, já que ela não queria de jeito nenhum que ele tivesse o controle disso, né? Mas eu não sei quando isso pode acontecer, já que os dois estão super separados, né? Ele saiu da Casa Branca, ela está na Casa Branca, vai ter uma cena super fofa deles se despedindo e tal. Com certeza eles vão voltar a se ver, eu só não sei como que isso pode acontecer. E também uma outra dúvida que eu fiquei foi o Jake. O Jake, pelo visto, ele se livrou da esposa troféu dele, né? E ele trabalhando ali no final com a Olivia, ajudando ela com essa questão da Luna, eu acho que criou ali de volta essa cumplicidade entre os dois. E aí eu fico pensando, né, a Olivia vai trabalhar agora na Casa Branca, ela vai estar longe do Fitz. Só que a Olivia tem as necessidades dela, né? Ela não vai ficar completamente sozinha. Ela pode continuar solteira, mas ela vai dar uns pegas em alguém ali eventualmente. E eu acredito que pode ser o Jake. Eu não sei se eu gosto disso, não sei se eu quero isso, mas eu acredito que vai acontecer. Ou não, ou ela vai tipo, não, quer saber, chega de Jake, chega de Fitz, vou arrumar outra pessoa. Mas eu acho que pode rolar ali um clima de novo entre os dois, porque a gente sabe que tem essa química, né, entre os dois. Eu pensava que o Jake teria mais importância nessa temporada e acabou que ele foi importante, mas ele não teve uma importância própria, né? Então vamos ver se na próxima temporada ele se destaca um pouco mais com alguma trajetória dele, né, e não ali simplesmente atuando para os outros, mas sendo mais ativo com a vida própria dele. E no grandíssimo finale do finale, a gente vê a conversa ali entre o Cyrus e a Olivia, que deu pra perceber que o Cyrus que colocou ali a sementinha na cabeça da Luna pra fazer tudo o que ela fez. E a Olivia parece não se incomodar com isso, ela continua dizendo que vai colocar ele como vice-presidente da Mellie. E aí vira uma grande confusão pra mim, porque eu acho que, de novo, isso vai causar conflito entre a Mellie e a Olivia, e eu não queria que isso acontecesse, mas é Scandal, né? Scandal só tem treta. Eu acho que o Cyrus, ele tem, né, essa veia pra fazer merda, então pode ser que meio que vira uma panelinha ali entre ele e a Olivia, e a Mellie fique de fora e ela perceba isso, e aí altas confusões dessa galerinha do barulho. Resumindo, foram 2 horas de finale bem intensas, assim, bem bacanas. Foi uma temporada sensacional, ao meu ver. Eu acho que não teve nenhum episódio que eu assisti e fiquei... tá. Talvez o 100º episódio tenha sido o mais fraco, assim, quando a gente coloca em comparação com os outros, mas no geral foi uma temporada sensacional. Eu fiquei realmente de novo empolgada de verdade com Scandal, que não estava acontecendo, eu acho que nem na 4ª nem na 5ª temporada. Eu acho que a raiz de Scandal é isso, política, essas tramóias, então eu acho que a próxima temporada vai ser incrível. Depois eu quero fazer um vídeo realmente especulando a 7ª temporada mais a fundo, mas por enquanto eu só tô muito empolgada, muito feliz, um pouco triste de que a série vai acabar, mas contente de que ela vai acabar num ponto
alto, porque eu tenho certeza que Shonda Rhimes vai preparar algo incrível pra gente. Bom, é isso, gente. Se você gostou dessa temporada de Scandal e gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos e me siga também nas redes sociais, principalmente no Twitter. Tô sempre contando o que eu tô assistindo, o que eu tô fazendo, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Aqui na descrição também tem um link pra campanha do Apoia-se do canal, se você quiser ajudar aí com alguma quantia pra continuar mantendo o canal vivo, eu vou ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo e tchau!